Bom, você já reparou que tem gente que até na hora de comer não desgruda do celular? E o grude não acaba aí não, porque o aparelho vai junto pro banheiro, pro box, pra cama. Gente, e se a internet acaba, o cara se descabela, fica irritado. Eu acho que a vida lá fora já nem interessa mais para essa gente. Então nós vamos conversar com um psiquiatra que vai falar sobre essa relação tecnológica, que é benéfica, lógico, mas em alguns casos pode ser nociva. Essa pauta vai ser, para mim, surpreendente. Eu queria muito isso. Estou recebendo o doutor Rodrigo Machado. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Tão jovem, não é? E essa especialização que é a psiquiatria, para mim, ela é, de fato, emblemática. Eu acho muito legal. Mexer com a cabeça dos outros é complexo. Fala, Rodrigo. Obrigado. Eu sou suspeito para falar, sem porque dúvida. Eu sou apaixonado pela psiquiatria, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Bom, isso é um tema muito polêmico que está em constante desenvolvimento, que tem cada vez mais saído pesquisas recentes em torno disso. A gente percebe no dia a dia que as primeiras pessoas que notam que alguma coisa não está certa são os familiares mais próximos desse indivíduo. Essa pessoa, o que a gente nota nessa pessoa? Essa pessoa ela passa a desenvolver uma preocupação excessiva em torno da internet, mídias sociais e do uso do celular como um todo. Mas principalmente o que a gente vê é esse foco direcionado à internet, à conectividade, né? Essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão passando a ficar cada vez mais e mais horas conectadas, a ponto de quem está em volta notar que está algo desproporcional e ocupando... Tem hora que passa do limite, porque eu fico vendo o seguinte, hoje em dia não tem mais ninguém que esteja desconectado. Essa cena que nós estamos vendo aí é a coisa mais usual, mais comum nos dias de hoje. Mas tem uma hora que passa do limite, só que a pessoa não percebe. Exato. Mas aí o médico percebe. Exatamente, esse é o X da questão. Muitas vezes a própria pessoa não percebe que ela está extrapolando alguns limites, né? E ela desenvolve, às vezes, algumas características, como, por exemplo, ela passa, se a gente tende a restringir o uso dela, do celular, ou impor algum tipo de limitação, ela passa a desenvolver uma irritabilidade, a ficar ansiosa, às vezes até tendo sintomas depressivos, né, quando há essa limitação. Essas pessoas, elas fazem parte de um grupo que a gente chama de heavy users, ou usuários pesados de internet. Os dados ainda são muito preliminares, mas indicam que essas pessoas tendem a ficar conectadas de forma contínua entre 40 a 80 horas semanais no uso do celular. Uau. Isso sem contar, excluindo as horas que são dedicadas para estudo, ou para atividades acadêmicas, ou trabalho. Então, puro, entre aspas, lazer, né, que é um lazer perigoso. Olha, eu acho o seguinte, a internet facilita de fato a nossa vida, isso é incontestável, mas a gente se desviar da realidade, ou seja, do real para o virtual, eu acho que isso é prejudicial, não é não? Sim, sim. É porque a gente não imagina, mas tem... Entre a gente, tem indivíduos que são susceptíveis ao desenvolvimento de N dependências, e essa também é uma dependência. E as dependências, elas têm algumas características que são em comum entre elas, né? E todas envolvem esse descontrole frente a alguma coisa. Ou pessoas que tendem a jogar compulsivamente, apostar dinheiro, pessoas que vão para o envolvimento de drogas. Todas elas, todos os tipos de dependência envolvem uma coisa, um X, que é situações que proporcionam gratificação imediata. Sim. Tá? Esses indivíduos que são suscetíveis a se tornarem dependentes, eles tendem normalmente a ser pessoas mais impulsivas. E o cérebro de pessoas que têm uma impulsividade elevada, ele procura por situações e possibilidades que proporcionem essa gratificação imediata, esse prazer imediato. Uma coisa de neurotransmissor mesmo, não? Também. Tudo o nosso cérebro não é só neurobiologia, né? Não é só neurofisiologia. Tudo é comportamento, é nossas relações, é o que permeia nosso ambiente. Então, às vezes um relacionamento que não está legal, um relacionamento disfuncional pode ser um gatilho, um trigger para o desenvolvimento de uma dependência.
Ou de um transtorno de ansiedade também, que esse pessoal é engraçado isso. Olha, dizem que a arte imita a vida. Eu sempre achei que a vida é que imita a arte, mas de qualquer maneira, tem uma novela, Haja Coração, não sei se você chegou a ver. Sim. E a personagem que a Tata Werneck faz foi até internada. A gente podia... Roda aí pra gente ver. Eu sempre soube que ela precisava de terapia, mas nunca pensei que ia chegar a esse ponto. Ela acordou e foi direto para a sala do psiquiatra. Sessão de avaliação. Eu acho que agora ela começa a se acalmar de vez. Que bom. Pelo amor de Deus, calma. Meu Deus, meu filho. Eu quero ver meu filho. Calma, filha. Sai do celular, meu filho, calma, filha. Papai tá aqui, meu anjo, calma. Olha só, se você não pode ajudar, pelo menos pega meu celular e faz algum vídeo meu. As pessoas vão parar de me seguir, pelo amor de Deus. Eu vou ministrar uma dose de calmante. Mas vão dopar minha filha de novo. A sua filha, meu senhor, apresenta um quadro grave de dependência virtual. Ela é uma cyberviciada. Cyberviciada? Meu Deus, isso é grave. Tá aí. Essa história, eu acho que... Não sei se pode ser, na vida real, alguém precise, em função dessa dependência, ser internado. Tem casos a ponto de internação? Dependência de internet em si é mais raro da gente ver, mas tudo é possível, né? O que é mais comum da gente ver são relacionados a outras dependências, como, por exemplo, adolescentes que se envolvam em jogos online e muitos desses jogos têm características como que você pode pagar por dinheiro real lá dentro para obter benefícios, e aí se esse indivíduo ele tem essa fragilidade, ele pode criar um descontrole frente a isso e gerar N prejuízos na vida dele, né? Esses indivíduos eles tendem a acumular prejuízos em todas as esferas da vida, desde a esfera social, a ponto de ficarem cada vez mais imersos nesse mundo virtual e nos relacionamentos virtuais e menos no contato físico, né, no contato pessoal, tendem a ter um prejuízo, um declínio nas funções, no desempenho escolar, acadêmico, no trabalho. Então, todos esses malefícios, eles são vistos quando a pessoa extrapola esse limite e desenvolve uma dependência. Eu não sei, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente recebe esses famosos likes? Que aqui curtiu, né? Curtiu, enfim. Basicamente assim, os estudos, principalmente nessas áreas, né, que é da neurofisiologia, aí, ó, eles estão em constante avanço, né? Nas dependências de modo geral, duas áreas estão bem estabelecidas como tendo influência para o desenvolvimento e que esses indivíduos têm algumas características peculiares, né? Naquela área frontal amarela, mais especificamente numa área que a gente chama de córtex pré-frontal, indivíduos que tenham uma dependência, eles têm uma alteração na funcionalidade dessa área, né? Uma das funções específicas do córtex pré-frontal é a função inibitória dos nossos impulsos, ou seja, ele é o nosso freio de mão. Tá. Então, se a gente tem um descontrole frente a impulsos, muitas vezes ele está prejudicado. Outra área que é de suma importância é o que a gente chama do sistema de recompensa do cérebro, que é aquela área mais central da porção amarela no cérebro, que é chamada núcleo accumbens, entre outras estruturas ali adjacentes a ela. Esse sistema é ele quem é ativado quando a gente tem o uso de alguma substância ou esses likes ou tudo que proporciona esse prazer imediato, essa gratificação. Então, no caso, por exemplo, a ausência desse aparelho, vamos falar assim, é capaz de desencadear aquela história que chamam de nomofobia. Isso? Tem sintoma para isso? Tem como diagnosticar uma nomofobia? A nomofobia, ela é um termo que foi criado na Inglaterra, né, que é o conjunto de algumas palavras, que seria no mobile phobia, né, que seria no mobile, não acesso à mobilidade, a redes móveis, né? Ele não é propriamente um diagnóstico que faz parte do manual de transtornos psiquiátricos, mas ele estaria englobado. O que seria isso, né? Seria uma fobia, uma evitação das pessoas a se colocar em situações
em que não teriam acesso a celular ou redes móveis, né? Isso normalmente faz parte da dependência de internet ou dependência de tecnologias e normalmente a gente vê que essas pessoas, esses indivíduos que são dependentes, eles evitam ao máximo situações em que eles tenham que ficar restrito ao uso, por exemplo, ir para locais em que não tenham acesso a 3G, 4G. Meu Deus do céu. Eu vi uma cena outro dia, num restaurante, estava com minha mulher, e um casal, que parecia, fui com vontade de comer, para jantar. Tinha um casal lá, um na frente do outro. Não conversavam, não faziam nada, escolheram o prato e continuaram. Isso me pareceu ser uma coisa patológica, de fato, isso. Sim. Eu não sei. Agora, como a gente encontrar outras alternativas para se desvincular dessas maluquices, essas coisas de celular? Mas eu sei que nada é rapidamente, mas aos poucos, o que a gente tem que fazer para se desvencilhar? Eu detesto celular, essas coisas. O uso tem que fazer, mas tem que usar, mas não... Quando isso atinge níveis complicados, que a gente pode caracterizar efetivamente como uma dependência, aí se é uma dependência, é um transtorno psiquiátrico, isso necessita de tratamento. Tá? O tratamento ele envolve duas vertentes. Na psiquiatria, quando há necessidade de alguma abordagem farmacológica, a gente tem medicamentos que são relacionados, que têm uma função para controle dessa impulsividade, né? E muitas vezes esses indivíduos, como eu disse previamente, eles têm muitas vezes como comorbidade transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e então muitas vezes a gente acaba tratando esses transtornos comórbidos, que a gente chama. E a outra vertente, que na verdade é a mais eficaz, é uma modalidade de psicoterapia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Que envolve justamente a mudança dessas cognições e desses pensamentos e desses comportamentos repetitivos frente ao uso, que é exatamente o que você viu do casal lá, e muitas vezes eles nem devem estar percebendo que eles estão imersos ali e esquecendo do que está acontecendo em volta. Tá vendo? Esse eu acho que é um conselho que o Dr. Rodrigo Menezes está deixando para a gente aqui. Cuidado, porque essa coisa pode ir para um campo absolutamente fora de propósito. Um campo que você vai arrebentar com o teu cérebro. Calma. Como ele mesmo disse, Roma não se fez num dia. Doutor Rodrigo Menezes, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela sua aula de psiquiatria que nós tivemos aqui. E seja bem-vindo sempre, a hora que quiser. Legal, muito obrigado, viu? Você é alguém insuportável. É o que eu tenho que dizer para você. Doido para diminuir a minha barriga, você faz isso comigo. Fazer muito bom. Parabéns. Parabéns. Esse arroz é um sonho também. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado a você pelo convite. Obrigado, querido. Somos filhos de Deus, né, Rodrigo e eu? Sob os olhares do Hugo. Então nós temos direito, né, de jantar. Você vai deixar, né? Agora, eu duvido que você consiga ficar se mexendo no celular durante o intervalo. Aceite isso como desafio. E ao invés disso, bonitão, dá carinho para sua bonitinha, que tal? Mas vamos voltar com aquele momento para vocês dançarem juntinhos. Legal, né? Então não muda de canal, não. Faz favor, eu volto já.